Graça e paz, meus irmãos. Louvo a Deus por mais um dia de vida que Ele está nos dando e a oportunidade neste momento de estarmos juntos depois do estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu quero compartilhar com os irmãos uma breve reflexão que se baseia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 7, que diz assim: Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço a Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede do coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, ou, em outras traduções, ousadas afirmações. O que eu desejo nesta manhã fazê-los compreender e refletir se baseia na seguinte afirmação: usando o tempo que pertence a Deus. Entre outras palavras, Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da vida, é o Senhor do tempo que nós usamos. Ele nos deu a vida para ser vivida nas nossas atividades, no nosso dia a dia, e devemos aproveitar este tempo como uma dádiva divina. Uma dádiva que Deus nos concedeu para podermos enfrentar cada uma das circunstâncias. Quando eu estava internado no hospital, na área da UTI, lá com tratamento de Covid, veio conversar comigo um psicólogo, porque ele viu que eu estava um pouquinho ansioso, e eu estava realmente, porque no primeiro dia eu não tinha nenhuma informação, não sabia o que estava acontecendo, como que iria acontecer, como que a Sandra estava e por aí vai. Como que os irmãos também estavam nesse tempo da minha ausência. Tudo isso estava me gerando uma ansiedade. O meu tempo estava sendo ocupado com preocupações. Os enfermeiros, os técnicos perceberam, chamaram o psicólogo, ele veio conversar comigo e ele me disse o que ele estava pensando sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e eu confirmei: realmente eu estou ansioso porque eu não tenho informação nenhuma, eu não sei o que está acontecendo. E quando nós não sabemos, nos perdemos. A partir daquela conversa, ele me auxiliou, entrou em contato com a Sandra, me permitiu conversar com a Sandra por telefone, o que me trouxe tranquilidade, porque então eu sabia o que estava acontecendo. Deus me deu a capacidade de aprender com todas estas circunstâncias. E nessa conversa com o psicólogo, eu usei uma frase, que a vida nos ensina que devemos aprender um dia de cada vez. Mas com a Covid, eu disse a ele, é uma hora de cada vez. Aquele psicólogo achou a frase interessante e falou: eu vou anotar essa frase porque eu guardei ela, porque ela é importante. Eu falei: e é importante. Na vida, no tempo, é uma hora de cada vez. Cada segundo vale. Como você está usando o seu tempo, sua vida, seu dia a dia? Como você tem aproveitado os minutos que pertencem a Deus e Deus te dá? Paulo escreve a Timóteo admoestando, e esta palavra admoestar é como se fosse um pedido insistente para que ele pudesse falar aos irmãos, permitindo que eles compreendessem a importância do tempo e da vida que Deus lhes deu. Por esta razão, para podermos utilizar o nosso tempo, o tempo que Deus nos dá, precisamos ter algumas características muito importantes que tornará a nossa vida saudável. Em primeiro lugar, Paulo disse que as pessoas estavam ensinando outra doutrina, outro ensino. Quando nós fugimos do ensino básico e fundamental, do que Deus nos ensinou, ficamos perdidos. Quando
aceitamos outros ensinamentos como se fossem verdadeiros em nossas vidas, deixamos de ter segurança nas nossas vidas. Precisamos então buscar no Senhor orientação para que não ensinemos e muito menos nos alimentemos de palavras que não provenham da orientação do Senhor. Doutrina, essa palavra no grego ali é heterodoxia. É aquilo que é ensinado a nós como padrões, aqueles ensinamentos que nos ajudam a manter-nos na direção correta. A nossa fé, ela tem um fundamento doutrinário e a nossa doutrina se baseia na salvação em Cristo Jesus. Não há outro meio pelo qual o homem deva ser salvo a não ser Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por nós e por meio dele somos filhos de Deus. Esta é a fundamentação básica de nossa doutrina e você e eu precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá para mostrar às pessoas a pensarem na verdadeira doutrina. Segundo lugar, o apóstolo Paulo, no ensino a Timóteo, na admoestação dele, ele continua e diz assim no verso 4: não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço a Deus. Veja, existem pessoas que estão muito preocupadas em origens, quem é quem, por que foi, quem fez, se você é descendente de não sei o que, como se isso fosse o mais importante. É importante você saber a sua origem, é importante você entender as palavras, é importante você ter conhecimento, mas nada disto é importante diante daquilo que nos leva a servir a Deus, que é a fé. A nossa fé é que nos permite executar o serviço a Deus. Não é porque somos de tal descendência, porque nascemos em tal igreja, porque fazemos tal obra, porque levantamos a mão ou batemos palma, ou oramos de joelho, ou se fazemos jejum constantemente, ou se fazemos promessas a Deus para que Ele cumpra a sua vontade. Isto são apenas ritos humanos. O apóstolo Paulo, quando ele fala ali de fábulas e genealogias, duas coisas podem ter acontecido. Existem duas interpretações na época do apóstolo Paulo, na época de Timóteo. Primeiro, Paulo poderia estar naquele momento criticando os mitos gnósticos ou a doutrina das emoções. Parece que isso não mudou muito em nosso tempo, porque muitas pessoas estão dizendo: se eu não sentir, como se o nosso sentimento fosse padrão para a vontade de Deus. Muitas vezes não é porque sentimos que devemos fazer. Muitas vezes Deus nos mandará fazer algo e não estamos sentindo alegria ou alguma satisfação. Precisamos fazer porque Deus mandou que fizéssemos. Muitas pessoas deixam de cumprir a vontade de Deus justamente porque dizem: mas eu não me sinto em paz. Meu irmão, se Deus te ensinou por meio de sua palavra e aquilo precisa ser feito e for algo para a glória de Deus e não é mau testemunho, faça. Às vezes é difícil, porque nós não queremos, por exemplo, confrontar pessoas que gostamos, como, por exemplo, dizer a um parente, um familiar: se você não crer em Jesus Cristo como seu Salvador, não se arrepender dos seus pecados, você não poderá ser salvo. E não é porque Deus não quer, é porque este é o critério para podermos experimentar a salvação que há em Cristo Jesus. Arrependimento de pecado, busca de perdão a Deus e entrega a sua vida nas mãos de Jesus Cristo como Salvador. É aquele que crê em Jesus como Salvador, arrependido de seus pecados, se torna filho de Deus, como diz João 1,12. Portanto, o nosso tempo ele pode ser melhor aproveitado quando nós gastamos o nosso tempo não procurando ter provas emocionais, mas quando procuramos
a vontade de Deus independentemente do que sentimos. Essa é uma forma de interpretar estes mitos. E também fábulas ou genealogias, que podem ser também mitos judaicos, ali Paulo criticando. Naquela época contavam muitas histórias sobre grandes heróis da fé, grandes homens e mulheres religiosos, e que eles faziam determinados milagres, e por aí sim eles seriam mais consagrados do que o outro. O fato de você subir no monte para orar não torna a sua oração mais poderosa do que aquele irmão ou aquela irmã à beira de uma cama, ajoelhado, depois de um dia de trabalho, dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia e peço a tua bênção por mais uma noite. Não é a posição, não é o lugar e nem a roupa que nos torna mais homens e mulheres na presença de Deus, mas é a obediência e a fé genuína que Deus fará a sua vontade. Por fim, quando nós lemos o texto, o apóstolo Paulo, no verso 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tudo o que fizermos, todo o tempo que aproveitarmos, se é um tempo que Deus nos dá, ele precisa ser feito à base do amor. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, afirmando que você pode fazer de tudo, tocar sinos, falar línguas, ter conhecimentos, mas se tudo isso que você fizer no seu tempo não for movimentado pelo amor, de nada vale. Deus fez o que fez porque nos ama, não porque merecemos. Deus nos deu a vida, Deus nos criou por causa de quem Ele é. E a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, vamos aproveitar o tempo que Deus nos dá, pararmos de ficar procurando fábulas, regrinhas, chás miraculosos, orações especiais, como se elas fossem mudar a história, e comecemos a aproveitar o nosso tempo, preenchendo as nossas mentes com a palavra de Deus, agradecendo por tudo que temos aprendido e temos vivido, não ensinando às pessoas aquilo que eu acho, que eu penso, que eu gosto, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos viver uns com os outros, fundamentados no amor que nos sustenta e nos salvou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa aproveitar este domingo pela manhã para vivenciar com toda a alegria, com toda a satisfação, o tempo que Deus está lhe dando. Aproveite este tempo, use-o com sabedoria e você verá como o seu tempo será abençoado e abençoador, porque Deus é bênção em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez lhe sou grato por mais este momento e por tua palavra, que sempre nos ensina a como compreender a sua vontade. Rogamos, ó Deus, que direcione e dirija as nossas vidas para que tua vontade, sempre, em todo o tempo e em todo momento, seja plena, para que o teu nome seja glorificado. Agradeço porque tu nos deste a vida e dentro desta vida o tempo para vivermos e te servirmos. No nome de Jesus, amém. Até o próximo culto.